Ô, você acredita que os caras estavam me chamando de blusão? Os caras viram meu vídeo passado e começaram a me comparar com o blusão só por conta da barba. Nada contra ele, mas pô, blusão? É tipo os caras que viram meu vídeo de Green Book e falaram que eu parecia o Lord Farquaad. Pô, galera, pega leve, né? That's enough. He's ready to talk. Mas pior que parece mesmo. O blusão não, tá? Se liga no copão de hoje. É homenagem a House of the Dragon, que tá na sua terceira temporada e está muito boa. Então, se você quiser assistir, assiste lá e depois vem me falar o que você achou. Um colega de canal pediu pra eu passar a análise do filme A Própria Carne. Quando esse filme lançou em 2025, eu tive até uma curiosidade de assistir e fazer uma análise sobre ele. Afinal, era um filme do Jovem Nerd, né? Mas você conhece o Jovem Nerd? Assim, na real, eu nunca assisti os vídeos do Jovem Nerds no YouTube. Quando eu trabalhava numa empresa de entrega de produtos pra festa, eu cheguei a ver eles num salão que tava ao vivo. Não cheguei a falar com eles, mas eu vi eles lá se preparando pra fazer alguma live ou algo do tipo. Eu nunca parei pra pesquisar também os produtos que eles fazem, que eles criam. A única coisa que eu sei do Jovem Nerd é que eles têm uma ligação ou tinham uma ligação com o Magazine Luiza. E que muitos nerds não gostam deles por conta de polêmicas que eles fazem. Mas eu não me intrometo tanto com isso não. Mas todo respeito, todo respeito. E aí, a pedido desse meu amigo, eu peguei pra assistir o filme. E aí eu assisti em casa, e como eu tava assistindo em casa, é bem difícil eu prestar atenção em alguns pontos. Ainda mais nesse tipo de filme, né, que é de guerra. Olha que eu gosto de um filme de guerra. Tanto que o filme se inicia, eu já vejo que se trata sobre a deserção de guerra. Aí eu pensei, se é sobre guerra e Brasil, provavelmente é relacionado à Guerra do Paraguai, eu presumo. Aí temos um encontro dos personagens com o velho estranho da cabana, que é interpretado pelo Luiz Carlos Percy, que na hora eu já pensava, é um assassino psicopata canibal, já que tinha uma certa cena no filme onde tinha uma menina que morava lá com ele, acho que era ajudante dele, que cortava um bife bem duro. Aí eu já não sabia se era pela faca meio cega ou pelo corte da carne que era duro mesmo. Aí eu já me coloquei na ideia, é um psicopata assassino canibal. E aí o filme se coloca com aqueles diálogos longos, contando sobre como os personagens vão sair da cabana ou de perto daquele assassino psicopata canibal. E convenhamos, o personagem do Percy nesse filme é maravilhoso. Ele tem uma voz tão presente, uma voz tão forte. E ele vai contando umas histórias loucas lá. Ele vai contando uma história de uva, a uva favorita do vinho dele. Ele vai contando a história de como é feito o clorofórmio. E aí eu vou nem tanto prestando atenção nessas temáticas, justamente por conta desses diálogos arrastados e essas histórias. Aí eu acabo dispersando um pouco. Aí eu olho para o celular, aí eu volto a olhar pra tela, aí eu lembro, poxa, essa cena já passou no trailer. Aí eu volto pro celular e vem umas imagens legais até. Mas aí o filme vai chegando no seu final. Ele é até um filme curto para um filme brasileiro. E aí eu já vou tentando entrar num caminho para escrever um roteiro de análise. Como eu não tinha prestado tanta atenção, eu pensei, ou vou fazer um short, ou vou fazer até um roteiro escrito e postar aqui no YouTube. Já que eu tô pensando em escrever alguns roteiros em análise já escrito para quem gosta de ler de alguns filmes que já se passaram, até uns filmes mais recentes. Eu pensei, é um filme de guerra, eu vou falar sobre algumas comparações do filme com a Guerra do Paraguai, falar do canibal psicopata assassino e dar uma nota 6, só pra não ficar mal com a comunidade BR e Jovem Nerd. E aí, do nada, sai o monstro do bueiro. Que? Da onde eu vi esse monstro? Eu pensei, esse filme só colocou ele no final, tipo, a gente encerra com a morte do velho e os sobreviventes indo embora. Aí o monstro sai do bueiro. Ou esse monstro foi citado e eu nem prestei atenção. E aí eu tive que ver de novo. E agora eu prestei atenção no filme e, mano, até a nota desceu. Mas agora eu vou falar mais sobre essa segunda análise do filme. E dito isso, puxa a vinheta. Seja bem-vindo à plaquete mais bonita desse YouTube. Pra você que não me conhece, meu nome é Paulo Rancel, eu sou diretor e roteirista desse canal. E de verdade, eu acho que não era pra ter assistido de novo. E A Própria Carne, ele é um filme que tem produção e roteiro assinados por Alexandre Ottoni, Dave Pazos,
e dirigido pelo Ian SBF. E eu acho que ele também dirigiu e roteirizou A Sociedade da Virtude, que é uma animação incrível brasileira, e é diretor e também roteiriza o filme do Porta dos Fundos, e acho que alguns trabalhos do Porta também. Então, de trabalho brasileiro, ele deve entender bastante. Então, quando eu comecei a assistir o filme, de novo, realmente era sobre a Guerra do Paraguai, e os personagens eram desertores e fugitivos dessa guerra, que estava sendo caçados. Tanto que a primeira cena mostra eles lutando com um membro da guerra que foi atrás deles e acabou sendo morto, mas um dos protagonistas tomou um tiro na perna. E aí eles vão fazendo essa rota de fuga dentro do mato para não serem achados e chegarem até uma cidade ou algum lugar seguro. Mas aí eles encontram um velho assassino que não é um canibal, mas manja dos paranauê dos rituais. E é aqui que começa a história do monstro. Que a gente tem um pequeno problema nesse filme. Ele não tem um roteiro confuso nem enrolado. Por mais que tenha muitos diálogos e muitas conversas entre todos os personagens nesse filme, eu achei esse filme meio perdido. Quando eu vi o filme na primeira vez e fiz algumas pesquisas sobre o filme, existem muitas comparações com o filme A Bruxa, da A24, ou A24, ou A24, ou A24, e realmente tem a ambientação, o cenário e as cenas que tem uma mesma tensão no filme. Porém, a bruxa, ela segue um caminho direto, que é a bruxa. Já esse filme, por recebermos ele como a própria carne, e na primeira vista que eu tive, pensei que a gente teria um assassino, psicopata, canibal, pega suas vítimas e se alimenta da própria carne. Faz sentido na primeira vez e pareceu até bem interessante nessa questão. Mas quando inclui o lance ritualístico, que a propósito eu gosto desse tema, você acaba vendo que o filme se perde um pouco. Por ter vários pontos ali, talvez, mas esse modo é como é inserido, já que é um personagem que está prestando atenção e os outros personagens não estão nem aí pra essa parte. E o que me parece é que nessa questão ficou bem perdida mesmo. Eu acho que a gente não tá sozinho aqui. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo nesse lugar. Quando eu disse que só um personagem presta atenção nessa parte, é realmente só um dos personagens principais que tá curioso de saber o que seria isso. Uma cena no início do filme que ele olha uns quadros bizarros e do nada ele vira pro pessoal e diz: "Você percebeu que ele tirou todos os quadros? Nem eu tinha reparado nesses quadros." E os outros personagens também não. E aí eles vão e trocam de diálogo. Aí tem uma outra questão que é um dos personagens com a menina que mora junto com o velho e que ele promete tirar ela de lá de dentro, que já é um outro gancho. E tem uma outra cena que ele fala de novo sobre isso, só que os personagens, eles só querem sair dali. Até que na cena final, ele fala novamente dessa situação, só que daí fica explícito que tem uma entidade por ali. Só que o mano que perdeu a perna no final, ele nem liga pra isso, e ele só quer sair dali também. E aí que a gente vê a cena final do monstro saindo do bueiro. O caminho, na primeira vista que eu tive, tava indo até bem. Você vê uma história de guerra, você vê uma história de pessoas querendo sobreviver, e aí eles trombam com um outro problema e eles têm que sobreviver desse problema. Acaba sendo interessante, mas depois com esse ponto incluso de: olha, parece que tá acontecendo algo medonho aí. Vamos focar de sair daqui. Você percebe que no início do filme eles vai se guiando por um caminho, e aí você coloca uma espécie de subtrama que não foca nela. E aí ela sempre tenta aparecer, mas eles voltam para a história original. E aí vai, cita novamente, esquece, não, a gente tem que seguir esse caminho. E aí no final você percebe que essa subtrama é o ponto mais importante do filme. E aí eu pensei, pô, o Jovem Nerd, ele tem muito conteúdo. Pelo que eu pesquisei, ele tem muitos livros também. O nosso amigo do Clube da Fruta, o Caio,
ele possui uns livros do Jovem Nerd. E eu fui pesquisar se essa história ela tinha algum livro e tem. Mas esse livro ele é tipo um livro sequência do filme. Existem muitos filmes e séries que têm essa jogada de continuar suas histórias por meio de HQ. Pelas imagens das páginas dessa HQ, me pareceu bem interessante a continuação. Só que infelizmente eu não achei para comprar. Me deu até um pouco de curiosidade para ler. Se um dia eu tiver chance de ler essa HQ, eu faço uma continuação desse vídeo. E até vejo se aumento a nota. O filme ele é interessante, ele tem uma pegada bem gore dos filmes de terror da A24, mas pra mim ele acaba ficando perdido nessa distribuição das tramas. E realmente a maioria das imagens boas a gente vê no próprio trailer. A minha nota principal pra esse filme era um 6, eu acho que eu vou jogar um 5,5. Só pra não ficar feio. Mas eu vou pedir pra você que já leu essa HQ me falar aqui nos comentários se faz sentido essa continuação. Então essa é a minha análise por hoje. Não esquece de curtir, por hoje é só e muito obrigado.